Após 3 anos sem dormir juntos, milionário segura a mão da mendiga negra e revela segredo. O cenário já era de arrepiar. Um dos apartamentos mais caros de São Paulo, no coração de um prédio que tocava as nuvens. Lá dentro, Isabela Santos, arquiteta talentosa, mente brilhante e alma presa, sentia o peso de uma prisão invisível. 3 anos. Exatamente 3 anos desde a última vez que dividiu a mesma cama com Rafael Matarazzo. O bilionário que parece comandar não só a cidade, mas a própria vida dela. O casamento, um espetáculo de luxo, frio e vazio. Um palco onde as luzes brilham, mas os corações apagam. Naquela noite, tudo estava espetacular. Lustres brilhando como estrelas. Carros importados alinhados no tapete vermelho da garagem, convidados ruborizados e fofocas sussurradas entre taças de champanhe. Mas o silêncio entre Isabela e Rafael parecia uma tempestade prestes a explodir. Ele, sem querer, ele virou a chave da vida dela, fez seu peito bater com aquela faísca que ela jurava ter esquecido. Risos verdadeiros, conversas que nem precisava terminar. Um mundo que pulsava sob os pés dela e que Rafael vinha negando há tanto tempo. Quando Rafael percebeu, um fogo estranho queimou por dentro. Já não era só ciúme. Era medo, era dor, era o peso absurdo de um segredo que jamais imaginou ter que enfrentar. E naquela mesma festa de gala, que deveria ser o símbolo do império e da vida perfeita deles, tudo explodiu no rosto das expectativas. Um segredo de longe, guardado a 7 chaves, veio à tona em um sussurro que calou a festa. Isabela sentiu seus dedos gelarem, a garganta apertar, o coração se encolher. Naquele instante olhou para Rafael. Ele parecia outro, despido da máscara de poder. Os olhos dele brilhavam de um jeito que ela não via há anos. Mistura de arrependimento, desejo e medo. Lentamente, os dois se aproximaram no meio do burburinho, de murmúrios, e ela sentiu o mundo tremer, o nó na garganta apertar. Aquela mão era estranho aconchego e tortura ao mesmo tempo. O que ele queria salvar? O que ela ainda podia querer dali? O silêncio gritou entre eles, e apesar de tudo, uma chama incerta parecia vestir a noite gelada. No luxo sufocante da cidade que nunca dorme, um casamento à beira do abismo respirava. E a pergunta que ficou no ar, cortante e urgente, era: o que eles estão realmente dispostos a sacrificar para não se perderem de vez? Até onde vai a coragem de sentir quando o passado sangra e o futuro é pura incerteza? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael e Isabela estavam parados no meio da festa. O mundo ao redor deles desaparecendo enquanto suas mãos, firmes mas hesitantes, se conectavam. O ruído dos convidados era um baque abafado, como se o tempo estivesse estancado. Ele olhava para ela com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. A tensão estava no ar, palpável, e o que deveria ser um momento de reconciliação rapidamente se tornava um campo de batalha emocional. Isabela, Rafael começou, a voz embargada, mas a frase ficou presa em sua garganta. O olhar dela se fixou nos olhos dele, buscando algum sinal de que os anos de distância pudessem se dissipar naquele instante. Mas algo mais pairava ali, uma sensação ruim, como se um ente querido estivesse prestes a fazer uma revelação devastadora. E foi então que a porta principal se abriu com um estrondo.
Todos na sala viraram a cabeça. E o Mur. A voz dela cortou o ar gelado. Eu preciso falar com você. É sobre a verdade. O nome Rafael soou como uma sentença de morte. Ele olhou paralisado. A mulher não era estranha. Era Sofia, uma amiga de longa data. Mas algo em seu jeito carregava o peso de um segredo. E nesse instante a luz da festa parecia se apagar. Uma sombra envolvendo tudo. Diz o que tem que dizer. Rafael quase rosnou, tentando manter a imagem de calma. Mas seu coração estava disparado. Isabela estava ali, ao seu lado. Sua presença uma âncora e um peso ao mesmo tempo. O que Sofia sabia que poderia despedaçar tudo? Eu não queria que você soubesse assim, mas eu não pude guardar mais. Sofia respirou fundo. A sua mãe, Rafael. Meu Deus, ela está viva. O tempo congelou. Todos os olhares imediatamente se voltaram para Rafael. E Isabela sentiu seu mundo ruir em uma fração de segundo. A mãe dele, uma figura que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás, agora em pé diante de um abismo que nem mesmo ela poderia imaginar. Como isso é possível? Rafael conseguiu gaguejar. Sua voz perdida em um mar de confusão e desespero. Sofia levou os dedos aos lábios, o olhar atormentado. Ela está sob proteção. Eu a vi, e ela não está sozinha. Você tem um irmão, Rafael. Um irmão que cresceu longe de você. As palavras de Sofia ressoaram com força, e a verdade gelada se aninhou no peito de Isabela. Ela sentiu o nó na garganta se apertar. Isso não era apenas um segredo. Era uma bomba que poderia explodir tudo. Um laço entre eles que simplesmente não fazia mais sentido. Isabela olhou para Rafael e ele estava em choque. A força em seu olhar estava se transformando em desespero. O olhar de um homem que estava perdendo o controle da narrativa da própria vida. O burburinho da festa se tornava um murmúrio distante, e as risadas se tornavam ecos apagados. Rafael, o que você vai fazer? Isabela perguntou. Quase um sussurro. Ele não respondeu. O olhar dele estava fixo em Sofia, como se ela fosse um portal para todas as respostas que ele nunca quis. Eu não sei, ele murmurou, lutando para processar a avalanche de novas realidades. E ali, no meio do luxo e da ostentação, tudo parecia desmoronar. A pergunta que pairava no ar agora era bem diferente. Até onde Rafael estava disposto a ir para resgatar o que havia perdido? E o que isso significaria para eles? O futuro parecia mais nebuloso do que nunca. E Isabela, Rafael, estava paralisado. E ao olhar para Sofia, tudo parecia girar ao seu redor. A festa continuava, mas ele só conseguia escutar o zumbido ensurdecedor de suas próprias dúvidas. A mãe? Viva? O irmão? Como era possível? E Isabela, ao seu lado, era a única âncora naquela tempestade emocional. Rafael, o que isso significa? A voz dela tremia, mas havia uma determinação que ele não queria ignorar. Ele se virou para ela, sem saber o que dizer. Sofia respirou profundamente. Ela precisa de você. Está em perigo. Foi forçada a se esconder por muito tempo, mas agora ela está vulnerável. Silêncio. O tipo que pesa como uma cobrança. Rafael se sentia preso em um labirinto onde cada escolha poderia destruir tudo. Mas havia uma chama nas palavras de Sofia que teimava mais intensamente do que qualquer preocupação com o que havia construído até agora. E Isabela? O que aconteceria com ela? O que pensaria? A sala pulsava com murmúrios nervosos e olhares curiosos pressionavam os dois. Então, um barulho alto. Alguém havia deixado uma taça de cristal cair ao chão. O som de estilhaços cortou a tensão. Todos se viraram, e o foco momentaneamente se desviou. E nesse instante, Rafael olhou para Isabela.
Os olhos dela eram um mar de incertezas. Eu preciso ir. Ele não sabia de onde vinha a coragem, mas já era tarde demais para recuar. O mundo tinha mudado de forma abrupta e ele não poderia ficar parado. Ele tinha uma oportunidade e um dever. Você não pode ir assim, Isabela protestou, o desespero ressurgindo em suas palavras. A festa, nós. Ele fechou os olhos por um segundo. Se a minha mãe está viva, eu não posso ignorar isso. Pode ser uma armadilha. Eu não posso perder mais uma pessoa que amo. Não novamente. Então, antes que pudesse se afastar, Alejandro, um amigo de Rafael desde a infância, empurrou-se na multidão. Ele tinha expressão pálida e ofegante. Rafa, precisa de ajuda. É a festa. Alguém está vindo. As palavras de Alejandro detonaram uma nova onda de pânico. O que você quer dizer com alguém está vindo? A voz de Rafael se elevou, a inquietação pulsando em suas veias. Eu não sei todos os detalhes, mas eu vi. Vi pessoas estranhas, com rostos conhecidos, rondando. Não é seguro aqui. A adrenalina tomou conta de Rafael. Em um momento, ele estava prestes a correr atrás de respostas. No seguinte, o chão sob seus pés se desfez em uma revelação roubada. Sofia tinha algo a ver com isso? Seu olhar de desespero. O que mais estava escondendo? Mas antes que ele pudesse agir, um grito cortou o ambiente. Socorro! Alguém, por favor! A origem da voz vinha da porta, onde uma jovem mulher, pálida e tremendo, entrou em cena, cercada por homens de olhares ameaçadores. Eles estão atrás de mim. A atmosfera ficou elétrica. A festa, que antes parecia um desfile de ostentação, rapidamente se transformou em um cenário de caos. Os convidados começaram a correr, o pânico espalhando-se como fogo em palha seca. Isabela segurou a mão de Rafael. O que fazemos? Ele olhou para ela, o medo nos olhos, a incerteza pairando entre eles como uma névoa densa. Precisamos encontrar sua mãe e descobrir o que está acontecendo. Isabela concordou, mas Rafael podia ver nas expressões de todos ao redor que um segredo muito mais profundo estava prestes a ser revelado. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, seu legado, suas experiências, estava prestes a ruir. O que estava prestes a acontecer, ele não poderia prever. As sombras do passado se aproximavam, e a única certeza que lhe restava era de que aquela noite não terminaria como ele esperava. Na confusão, Rafael sussurrou para Isabela. Eu preciso saber quem realmente somos. O que ele descobriria em seguida mudaria tudo. Rafael estava paralisado, e ao olhar para Sofia, tudo parecia girar ao seu redor. A festa continuava. Mas ele só conseguia escutar o zumbido ensurdecedor de suas próprias dúvidas. A mãe, viva? Um irmão? Como era possível? E Isabela, ao seu lado, era a única âncora naquela tempestade emocional. Rafael, o que isso significa? A voz dela tremia, mas havia uma determinação que ele não queria ignorar. Ele se virou para ela sem saber o que dizer. Sofia respirou profundamente. Ela precisa de você. Está em perigo. Foi forçada a se esconder por muito tempo, mas agora ela está vulnerável. Silêncio. O tipo que pesa como uma cobrança. Rafael se sentia preso em um labirinto onde cada escolha poderia destruir tudo. Mas havia uma chama nas palavras de Sofia, que queimava mais intensamente do que qualquer preocupação com o que havia construído até agora. E Isabela, o que aconteceria com ela? O que pensaria? A sala pulsava com murmúrios nervosos, e olhares curiosos pressionavam os dois. Então um barulho alto. Alguém havia deixado uma taça de cristal cair ao chão. O som de estilhaços cortou a tensão. Todos se viraram, e o foco momentaneamente se desviou. E nesse instante, Rafael olhou para Isabela. Os olhos dela eram um mar de incertezas. Eu preciso ir. Ele nem sabia de onde vinha a coragem, mas já era tarde demais para recuar. O mundo tinha mudado de forma abrupta,
e ele não poderia ficar parado. Ele tinha uma oportunidade e um dever. Você não pode ir assim, Isabela protestou, o desespero ressurgindo em suas palavras. A festa, nós... Ele fechou os olhos por um segundo. Se a minha mãe está viva, eu não posso ignorar isso. Pode ser uma armadilha. Eu não posso perder mais uma pessoa que amo. Não novamente. Então, antes que pudesse se afastar, Alejandro, um amigo de Rafael desde a infância, empurrou-se na multidão. Ele tinha a expressão pálida e ofegante. Rafa, precisa de ajuda. É a festa. Alguém está vindo. As palavras de Alejandro detonaram uma nova onda de pânico. O que você quer dizer com alguém está vindo? A voz de Rafael se elevou, a inquietação pulsando em suas veias. Eu não sei todos os detalhes, mas eu vi. Vi pessoas estranhas, com rostos conhecidos, rondando. Não é seguro aqui. A adrenalina tomou conta de Rafael. Em um momento, ele estava prestes a correr atrás de respostas. No seguinte, o chão sob seus pés se desfez em uma revelação roubada. Sofia tinha algo a ver com isso? Seu olhar de desespero? O que mais estava escondendo? Mas antes que ele pudesse agir, um grito cortou o ambiente. Socorro! Alguém, por favor! A origem da voz vinha da porta, onde uma jovem mulher, pálida e tremendo, entrou em cena, cercada por homens de olhares ameaçadores. Eles estão atrás de mim. A atmosfera ficou elétrica. A festa, que antes parecia um desfile de ostentação, rapidamente se transformou em um cenário de caos. Os convidados começaram a correr, o pânico espalhando-se como fogo em palha seca. Isabela segurou a mão de Rafael. O que fazemos? Ele olhou para ela, um medo nos olhos, a incerteza pairando entre eles como uma névoa densa. Precisamos encontrar sua mãe e descobrir o que está acontecendo. Isabela concordou, mas Rafael podia ver nas expressões de todos ao redor que um segredo muito mais profundo estava prestes a ser revelado. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, seu legado, suas experiências, estava prestes a ruir. Rafael deu um passo à frente, pronto para enfrentar o que quer que viesse, quando, de repente, um dos homens que cercava a mulher avançou para a frente. Com um olhar feroz, ele gritou: "Ela é a chave! Nós não podemos deixar que ela saia!" Ouvindo isso, Rafael sentiu um choque que percorreu seu corpo. A chave? O que isso significava? Ele olhou para Isabela, que também parecia à beira de um colapso emocional. Aquela não era apenas uma crise, era uma tempestade prestes a desabar com toda a força sobre eles. Carla, a jovem em perigo, mal conseguia respirar, e a multidão já estava em pânico completo. Você não entende. Eles pretendem me usar para controlar tudo. A herança. A palavra herança ficou ecoando na mente de Rafael como um trovão. Rafael estava perdido. Herança? Que herança? Ele sussurrou. Carla não teve tempo de responder. O grupo de homens se aproximou e, com gestos bruscos, eles começaram a empurrar a jovem de um lado para o outro. Rafael e Isabela, sem pensar, correram na direção dela. Mas em um instante tudo desmoronou ainda mais. Você acha que pode salvar a menina? Um dos caras gritou. Quando você mesmo não sabe que sua vida é uma farsa. Quem você realmente pensa que é, Rafael? O grande bilionário que herdou o império? Ou o filho de um crime? As palavras cortaram através da sala como uma faca. Rafael sentiu a pele arrepiar. O que estava acontecendo? O que isso significava para sua vida? Os olhos de Isabela estavam arregalados demais. Ela não conseguia processar. Rafael deu um passo para trás. A solidão e a dúvida começaram a atacar. O quê? O que você quer dizer? E enquanto os convidados cercavam a cena, a verdade se desnudava lentamente, revelando segredos que poderiam mudar tudo.
O que ele descobriria em seguida mudaria o curso de sua vida para sempre. A única certeza que lhe restava era de que naquela noite nada seria como antes. Rafael estava paralisado e, ao olhar para Sofia, tudo parecia girar ao seu redor. A festa continuava, mas ele só conseguia escutar o zumbido ensurdecedor de suas próprias dúvidas. A mãe? Viva? Um irmão? Como era possível? E Isabela, ao seu lado, era a única âncora naquela tempestade emocional. Rafael, o que isso significa? A voz dela tremia, mas havia uma determinação que ele não queria ignorar. Ele se virou para ela sem saber o que dizer. Sofia respirou profundamente. Ela precisa de você. Está em perigo. Foi forçada a se esconder por muito tempo, mas agora ela está vulnerável. Silêncio. O tipo que pesa como uma cobrança. Rafael se sentia preso em um labirinto onde cada escolha poderia destruir tudo, mas havia uma chama nas palavras de Sofia que queimava mais intensamente do que qualquer preocupação com o que havia construído até agora. E Isabela? O que aconteceria com ela? O que pensaria? A sala pulsava com murmúrios nervosos e olhares curiosos pressionavam os dois. Então, um barulho alto. Alguém havia deixado uma taça de cristal cair ao chão. O som de estilhaços cortou a tensão. Todos se viraram, e o foco momentaneamente se desviou. E nesse instante, Rafael olhou para Isabela. Os olhos dela eram um mar de incertezas. Eu preciso ir. Ele não sabia de onde vinha a coragem, mas já era tarde demais para recuar. O mundo tinha mudado de forma abrupta, e ele não poderia ficar parado. Ele tinha uma oportunidade e um dever. Você não pode ir assim, Isabela protestou, o desespero ressurgindo em suas palavras. A festa, nós. Ele fechou os olhos por um segundo. Se a minha mãe está viva, eu não posso ignorar isso. Pode ser uma armadilha. Eu não posso perder mais uma pessoa que amo. Não novamente. Então, antes que pudesse se afastar, Alejandro, um amigo de Rafael desde a infância, empurrou-se na multidão. Ele tinha a expressão pálida e ofegante. Rafa, precisa de ajuda. É a festa. Alguém está vindo. As palavras de Alejandro detonaram uma nova onda de pânico. O que você quer dizer com alguém está vindo? A voz de Rafael se elevou, a inquietação pulsando em suas veias. Eu não sei todos os detalhes, mas eu vi. Vi pessoas estranhas, com rostos conhecidos, rondando. Não é seguro aqui. A adrenalina tomou conta de Rafael. Em um momento, ele estava prestes a correr atrás de respostas. No seguinte, o chão sob seus pés se desfez em uma revelação roubada. Sofia tinha algo a ver com isso? Seu olhar de desespero? O que mais estava escondendo? Mas antes que ele pudesse agir, um grito cortou o ambiente. Socorro! Alguém, por favor! A origem da voz vinha da porta, onde uma jovem mulher, pálida e tremendo, entrou em cena, cercada por homens de olhares ameaçadores. Eles estão atrás de mim. A atmosfera ficou elétrica. A festa, que antes parecia um desfile de ostentação, rapidamente se transformou em um cenário de caos. Os convidados começaram a correr, o pânico espalhando-se como fogo em palha seca. Isabela segurou a mão de Rafael. O que fazemos? Ele olhou para ela, o medo nos olhos, a incerteza pairando entre eles como uma névoa densa. Precisamos encontrar sua mãe e descobrir o que está acontecendo. Carla, a jovem em perigo, mal conseguia respirar, e a multidão já estava em pânico completo. Você não entende. Eles pretendem me usar para controlar tudo. A herança. A palavra herança ficou ecoando na mente de Rafael como um trovão. Rafael estava perdido. Herança? Que herança? Ele sussurrou. E enquanto os convidados cercavam a cena, a verdade se desnudava lentamente, revelando segredos que poderiam mudar tudo. O que ele descobriria em seguida mudaria o curso de sua vida para sempre.
Neste momento de tensão, um dos homens que cercavam Carla avançou e, sentindo-se desafiado, arrancou um pedaço de papel do bolso. Vocês não sabem de nada, ele cuspiu, jogando o papel no chão. Essa é a verdadeira herança que você, Rafael, fugiu de. O papel se abriu lentamente, revelando uma foto amarelada. Partes do que parecia ser um documento. Rafael inclinou-se, o coração disparando. Ao ver a imagem de sua mãe mais jovem, ao lado de um homem que ele não reconhecia, a realidade começou a desmoronar. Quem é ele? Rafael perguntou, sua voz tremendo. O homem sorriu arrogante e, com um gesto, trouxe à tona um comprimido envolto em papel. Seu pai, ele está vivo. E sempre esteve no centro do que aconteceu. Prepara-se. Você não sabe a verdade sobre si mesmo. O que você acha que construiu é puro lixo. O chão se abriu debaixo dos pés de Rafael. Seu pai? Como isso era possível? Era um desprezo, uma traição. O homem continuou. Vejo que seu passado finalmente voltou para te cobrar. Os olhares se fixaram em Rafael. O mundo ao seu redor começou a girar. Ele se sentia em outra dimensão. Tudo fazia clique. E no meio de tudo, o caos da festa já não importava. Só restava uma pergunta na mente deles. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O que ele realmente era? Rafael, Isabela sussurrou. Ele estava paralisado, sem palavras. O que ninguém sabia era que essa revelação, essa traição, mudaria tudo. O tempo e a vida agora nunca mais seriam os mesmos. Rafael estava paralisado e, ao olhar para Sofia, tudo parecia girar ao seu redor. A festa continuava, mas ele só conseguia escutar o zumbido ensurdecedor de suas próprias dúvidas. A mãe, viva? Um irmão? Como era possível? E Isabela, ao seu lado, era a única âncora naquela tempestade emocional. Rafael, o que isso significa? A voz dela tremia, mas havia uma determinação que ele não queria ignorar. Ele se virou para ela, sem saber o que dizer. Sofia respirou profundamente. Ela precisa de você. Está em perigo. Foi forçada a se esconder por muito tempo, mas agora ela está vulnerável. Silêncio, o tipo que pesa como uma cobrança. Rafael se sentia preso em um labirinto onde cada escolha poderia destruir tudo. Mas havia uma chama nas palavras de Sofia que queimava mais intensamente do que qualquer preocupação com o que havia construído até agora. E Isabela? O que aconteceria com ela? O que pensaria? A sala pulsava com murmúrios nervosos e olhares curiosos pressionavam os dois. Então, um barulho alto. Alguém havia deixado uma taça de cristal cair ao chão. O som de estilhaços cortou a tensão. Todos se viraram e o foco momentaneamente se desviou. E nesse instante, Rafael olhou para Isabela. Os olhos dela eram um mar de incertezas. Eu preciso ir. Ele não sabia de onde vinha a coragem, mas já era tarde demais para recuar. O mundo tinha mudado de forma abrupta e ele não poderia ficar parado. Ele tinha uma oportunidade e um dever. Você não pode ir assim, Isabela protestou, o desespero ressurgindo em suas palavras. A festa, nós... Ele fechou os olhos por um segundo. Se a minha mãe está viva, eu não posso ignorar isso. Pode ser uma armadilha. Eu não posso perder mais uma pessoa que amo. Não novamente. Então, antes que pudesse se afastar, Alejandro, um amigo de Rafael desde a infância, empurrou-se na multidão. Ele tinha a expressão pálida e ofegante. Rafa, precisa de ajuda. É a festa. Alguém está... vendo. As palavras de Alejandro detonaram uma nova onda de pânico. O que você quer dizer com alguém está vindo? A voz de Rafael se elevou, a inquietação pulsando em suas veias. Eu não sei todos os detalhes, mas eu vi pessoas estranhas, com rostos conhecidos, rondando. Não é seguro aqui.
A adrenalina tomou conta de Rafael. Em um momento, ele estava prestes a correr atrás de respostas. No seguinte, o chão sob seus pés se desfez em uma revelação roubada. Sofia tinha algo a ver com isso? Seu olhar de desespero. O que mais estava escondendo? Mas antes que ele pudesse agir, um grito cortou o ambiente. Socorro! Alguém, por favor! A origem da voz vinha da porta, onde uma jovem mulher, pálida e tremendo, entrou em cena, cercada por homens de olhares ameaçadores. Eles estão atrás de mim! A atmosfera ficou elétrica. A festa, que antes parecia um desfile de ostentação, rapidamente se transformou em um cenário de caos. Os convidados começaram a correr, o pânico espalhando-se como fogo e palha seca. Isabela segurou a mão de Rafael. O que fazemos? Ele olhou para ela, o medo nos olhos, a incerteza pairando entre eles como uma névoa densa. Precisamos encontrar sua mãe e descobrir o que está acontecendo. Carla, a jovem em perigo, mal conseguia respirar e a multidão já estava em pânico completo. Você não entende. Eles pretendem me usar para controlar tudo. A herança. A palavra herança ficou ecoando na mente de Rafael como um trovão. Herança? Que herança? Ele perguntou, a voz tensa, enquanto olhava para Isabela. Havia algo mais profundo ali. Algo que o que mais ele não sabia. O que vocês não entenderam é que a verdade é mais perigosa do que qualquer segredo, o homem continuou, sua voz cortante. Mais pessoas estão envolvidas. Isso não é só sobre você e essa família revela a farsa. Sua mãe, ela tem poder e eles vão aparecer a qualquer momento. Isabela apertou a mão de Rafael, sentindo a pressão da tensão crescente. Rafael, o que isso significa? Ela estava assustada, e ele também. Aparentemente, a situação estava fugindo do controle, e foi nesse momento de confusão que uma explosão ecoou do andar de cima. Um estrondo ensurdecedor. Todos na festa gritaram, e o pânico atingiu um pico insuportável. As luzes piscavam, e muitas pessoas caíram no chão, cobertas de frustração e terror. Quem está por trás disso? Rafael gritou, tentando entender o que estava acontecendo. O espaço ao redor começando a desmoronar enquanto pessoas corriam em todas as direções. E então, entre o caos, uma figura familiar surgiu das sombras. Alguém que Rafael nunca esperaria ver novamente. Uma mulher que era muito parecida, a mesma que uma vez pensou estar morta. Oi, filho. Sua mãe, viva e a responsável por todo esse tormento, estava de pé na entrada daquele salão. Seu olhar intenso, repleto de dor e arrependimento. Rafael ficou paralisado. Tudo começou a fazer sentido de forma terrível. Você está viva. O choque era palpável, e agora a sua vida começava a desmoronar. Mas antes que ela pudesse responder, um grupo de pessoas entrou atrás dela, e uma risada fria cortou o ar, revelando um traidor familiar que ele nunca imaginou que existisse. E você pensou que estava no controle, Rafael? Isso é só o começo. A figura zombava, enquanto a cena mudava rapidamente. E Raf? O que isso significava para ele e Isabela? O que viria a seguir? O futuro agora estava mais obscuro do que nunca. Rafael estava paralisado, e ao olhar para Sofia, tudo parecia girar ao seu redor. A festa continuava, mas ele só conseguia escutar o zumbido ensurdecedor de suas próprias dúvidas. A mãe? Viva? Um irmão? Como era possível? E Isabela, ao seu lado, era a única âncora naquela tempestade emocional. Rafael, o que isso significa? A voz dela tremia, mas havia uma determinação que ele não queria ignorar. Ele se virou para ela, sem saber o que dizer. Sofia respirou profundamente. Ela precisa de você. Está em perigo. Foi forçada a se esconder por muito tempo, mas agora ela está vulnerável. Silêncio.
O tipo que pesa como uma cobrança. Rafael se sentia preso em um labirinto, onde cada escolha poderia destruir tudo. Mas havia uma chama nas palavras de Sofia, que queimava mais intensamente do que qualquer preocupação com o que havia construído até agora. E Isabela? O que aconteceria com ela? O que pensaria? A sala pulsava com murmúrios nervosos e olhares curiosos pressionavam os dois. Então, um barulho alto. Alguém havia deixado uma taça de cristal cair ao chão. O som de estilhaços cortou a tensão. Todos se viraram e o foco momentaneamente se desviou. E nesse instante, Rafael olhou para Isabela. Os olhos dela eram um mar de incertezas. Eu preciso ir. Ele não sabia de onde vinha a coragem, mas já era tarde demais para recuar. O mundo tinha mudado de forma abrupta e ele não poderia ficar parado. Ele tinha uma oportunidade e um dever. Você não pode ir assim, Isabela protestou, o desespero ressurgindo em suas palavras. A festa! Nós! Ele fechou os olhos por um segundo. Se a minha mãe está viva, eu não posso ignorar isso. Pode ser uma armadilha. Eu não posso perder mais uma pessoa que amo. Não novamente. Então, antes que pudesse se afastar, Alejandro, um amigo de Rafael desde a infância, empurrou-se na multidão. Ele tinha a expressão pálida e ofegante. Rafa precisa de ajuda. É a festa. Alguém está vindo! As palavras de Alejandro detonaram uma nova onda de pânico. O que você quer dizer com alguém está vindo? A voz de Rafael se elevou, a inquietação pulsando em suas veias. Eu não sei todos os detalhes, mas eu vi. Vi pessoas estranhas, com rostos conhecidos, rondando. Não é seguro aqui. A adrenalina tomou conta de Rafael. Em um momento, ele estava prestes a correr atrás de respostas. No seguinte, o chão sob seus pés se desfez em uma revelação roubada. Sofia tinha algo a ver com isso? Seu olhar de desespero. O que mais estava escondendo? Mas antes que ele pudesse agir, um grito cortou o ambiente. Socorro! Alguém, por favor! A origem da voz vinha da porta, onde uma jovem mulher, pálida e tremendo, entrou em cena, cercada por homens de olhares ameaçadores. Eles estão atrás de mim! A atmosfera ficou elétrica. A festa, que antes parecia um desfile de ostentação, rapidamente se transformou em um cenário de caos. Os convidados começaram a correr, o pânico espalhando-se como fogo em palha seca. Isabela segurou a mão de Rafael. O que fazemos? Ele olhou para ela, o medo nos olhos, a incerteza pairando entre eles como uma névoa densa. Precisamos encontrar sua mãe e descobrir o que está acontecendo. Carla, a jovem em perigo, mal conseguia respirar e a multidão já estava em pânico completo. Você não entende. Eles pretendem me usar para controlar tudo, a herança. A palavra herança ficou ecoando na mente de Rafael como um trovão. Herança? Que herança? Ele perguntou, a voz tensa, enquanto olhava para Isabela. Havia algo mais profundo ali, algo que ele não entendia. De repente, um dos homens que cercavam Carla avançou. Seu olhar era um misto de raiva e desdém. Você não faz ideia do que está em jogo, Rafael. Está relacionado ao seu passado. Algo que seu pai nunca revelou. Nesse instante, Rafael sentiu seu coração acelerar. Meu pai? A mente girava como um turbilhão. O que mais ele não sabia? O que vocês não entenderam é que a verdade é mais perigosa do que qualquer segredo. O homem continuou, sua voz cortante. Mais pessoas estão envolvidas. Isso não é só sobre você e essa família revela a farsa. Sua mãe, ela tem poder e eles vão aparecer a qualquer momento. Silêncio. Um silêncio pesado, que parecia cobrar um preço. Rafael olhou para Isabela e o desespero dela refletia o seu.
O passado começava a desmoronar, revelando camadas de mentiras e enganos. E foi então que tudo mudou. Uma explosão ecoou do andar de cima. Um estrondo ensurdecedor. Todos na festa gritaram, e o pânico atingiu um pico insuportável. As luzes piscavam, e muitas pessoas caíram no chão, cobertas de frustração e terror. Rafael agarrou Isabela enquanto todos corriam, tentando entender o que estava acontecendo. No meio do caos, algo ainda mais surpreendente aconteceu. A figura que tinha surgido na porta, sua mãe, fechou os olhos e começou a murmurar palavras em uma língua estranha. Um brilho intenso emanou dela. E as luzes da festa foram ofuscadas por uma luminosidade que parecia dos céus. Todos os olhares se voltaram para ela. A cena congelou, como se o tempo tivesse parado. Então, tocaram num botão invisível. Uma barreira se formou ao redor dela, criando uma divisão entre os convidados e os homens que a cercavam. Com um gesto, ela abriu as mãos e uma onda de poder sacudiu o ambiente. Rafael ficou sem ar. Ele nunca havia visto nada igual. "Não, você não pode!" gritou um dos homens. "Você está traindo tudo pelo qual lutamos." E aí a miríade de revelações começou a descer como um trovão. A mulher que ele conhecia, que acreditava ter sido apenas uma vítima, era na verdade uma das maiores líderes de uma seita que controlava os destinos de muitos, incluindo de Rafael. Tudo o que ele pensava saber estava repleto de mentiras. Um riso ecoou, ressoando na sala. "Você não sabe quem você realmente é, Rafael." A figura familiar zombou. Sua vida foi uma mentira produzida por aqueles que se dizem seus aliados. Enquanto isso, um novo tumulto começou. Algumas das pessoas que antes pareciam estar fugindo, agora se voltaram em direção à mãe de Rafael. Eram aliados, simpatizantes da seita, prontos para levar tudo a um novo nível. Rafael sentiu o chão abaixo de seus pés se desintegrar. Os laços que ele achava que formava com sua mãe, com Isabela, estavam à beira do colapso. O que era real? E, mais importante, o que isso significava para eles? Mais uma vez, ele olhou para Isabela. O olhar dela transmitia medo, confusão e um pequeno pingo de esperança. Mas ele não sabia por quanto tempo aquela esperança resistiria. Uma voadora, com uma intensidade que parecia consumi-los a todos. Ele se viu no coração de uma tempestade. E agora, naquele momento caótico, o que ele faria? Quais alianças seriam desfeitas e quais verdades ainda estariam escondidas nas sombras? O futuro que parecia claro tornava-se uma telha negra de incerteza. E Rafael teria que enfrentar não apenas quem era, mas tudo o que havia deixado para trás. A primeira pergunta que ecoou em sua mente era: a que custo se poderia salvar o que restava de sua vida? Rafael estava paralisado. E ao olhar para sua mãe, tudo parecia girar ao seu redor. A festa continuava, mas ele só conseguia escutar o zumbido ensurdecedor de suas próprias dúvidas. A realidade que ele conhecia estava prestes a desmoronar, e a figura familiar trazia consigo um turbilhão de emoção. O coração batia forte, como se tentasse romper as barreiras da confusão que tomava conta de sua mente. "Oi, filho", sua mãe murmurou, a voz suave, mas carregada de um peso que Rafael não compreendia. Ele sentiu um nó na garganta. As palavras não saíam. O que acontecia ali? Como ela estava viva? Isabela ao seu lado parecia tão chocada quanto ele. A tensão no ar era palpável. Os olhares dos convidados se fixavam na cena, e a atmosfera que antes era de festa, agora era de expectativa e medo. "Mas como? Eu pensei que você tivesse..." Rafael começou, mas foi interrompido pelo homem que antes os ameaçava. "Claro que ela está viva. E mais, você sempre foi só um peão nessa história." O homem riu,
cruzando os braços, e continuou: Você não sabe nada sobre seus verdadeiros laços familiares. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seus amigos, seus aliados, quem realmente eram? O homem apontou para a mãe dele, seu sorriso zombeteiro igualmente cruel. Você achou que estava no controle da sua própria vida? A verdade é muito mais profunda e mais sombria. Isabela apertou a mão dele, a expressão de desespero nos olhos. Rafael, o que isso significa? O medo na voz dela era tão real. E ali, no meio daquela cena, Rafael se sentiu dividido entre amor e traição. Então, como um relâmpago cortando o céu cheio de nuvens, a porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens armados, todos eles com expressões graves e determinadas. Estamos aqui para finalizar o que começamos. Um deles gritou e o pânico tomou conta da multidão. A festa, que rapidamente se tornara caótica, agora tinha novos protagonistas. Os rostos conhecidos da seita que sua mãe dizia estar lutando contra surgiram, e Rafael percebeu que tudo o que confiou desmoronava. Ele olhou para o rosto da mãe, e uma revelação sacudiu sua alma. Você fez parte disso, não foi? Rafael ofegou. O horror tomou conta dele, enquanto a mente se esforçava para juntar os fragmentos. Você não estava apenas escondida. Você estava envolvida em tudo isso. Os olhos da mulher brilharam com a intensidade de quem viveu anos de segredos. Rafael, mas antes que ela pudesse terminar, os homens invadiram a sala, e a gritaria começou. Isabela puxou Rafael para o lado, mas ele estava em estado de choque. O tempo parecia desacelerar enquanto a realidade ruía ao seu redor. Você nunca deveria ter retornado. Um dos sequestradores vociferou, e a tensão aumentou. Carla, a jovem que havia entrado em cena antes, estava cercada, e as pessoas foram forçadas a encarar o destino sombrio que as ameaçava. A verdade da seita, o controle, tudo se entrelaçava em um jogo perigoso. Temos que sair, Isabela gritou, a voz dela rasgando sua consciência. E? Quando ele olhou novamente para sua mãe, uma sensação de traição e impotência o invadiu. Não. Ela tentou segurá-lo, mas um dos homens a empurrou, fazendo-a cair. Rafael sentiu um gemido dentro dele, a dor nas entranhas. Alguns de nós sabemos o que realmente acontece com você. A herança não se limita a bens materiais. É um legado de poder, e você está prestes a se tornar parte dele de novo, se não for rápido o suficiente. O homem zumbrou, revelando um plano que Rafael nem imaginava. Foi quando um clarão cortou a escuridão, e uma explosão barulhenta, precisamente aquela que eles temiam, estourou a janela. Vidros intrincados espalharam-se, o caos tomou conta. Destruam tudo! O grito ecoou nos ouvidos de Rafael, e ele não sabia mais quem eram os aliados e inimigos. Um novo campo de batalha se formava, e enquanto a fumaça subia, uma verdade chocante ressoou em sua mente. Talvez ele fosse apenas um peão, sim, mas em um jogo em que não controlava as regras. E então, antes que tudo pudesse se estabelecer novamente, um tiro ecoou e a sala foi preenchida não só com ruído, mas com uma ideia devastadora. A vida que ele conhecia, tudo o que construiu, estava prestes a ser ceifada em um único movimento. O que isso significava para ele e Isabela? Rafael sentiu a angústia tomar conta. Uma pergunta eque. O coração batia forte, como se tentasse romper as barreiras da confusão que tomava conta de sua mente. Oi, filho, sua mãe murmurou, a voz suave, mas carregada de um peso que Rafael não compreendia. Ele sentiu um nó na garganta. As palavras não saíam. O que acontecia ali? Como ela estava viva? Isabela ao seu lado parecia tão chocada quanto ele. A tensão no ar era palpável. Os olhares dos convidados se fixavam na cena. E a atmosfera que antes era de festa,
Agora era de expectativa e medo. Mas como? Eu pensei que você tivesse. Rafael começou, mas ficou sem palavras quando um grito repentino cortou o ar. Socorro! Alguém, por favor! A mulher que havia entrado, Carla, estava cercada por homens armados. A confusão e o pânico aumentaram, o caos se instalando como uma tempestade no salão. Rafael, nós precisamos sair. Isabela puxou seu braço, mas ele estava aturdido. O rosto da mãe, com expressão de arrependimento, o assolava. Rafael, a mãe gritou. Escute, você precisa entender. Não, você é a razão de tudo isso. Rafael a interrompeu, a raiva queimando em seu peito. Como você pôde nos mentir até agora? O homem que havia ameaçado antes avançou, rindo. Nada tirará o peso da verdade. Eles só querem o que é deles. A gente da festa começou a gritar e correr, transformando o lugar num verdadeiro campo de batalha. Foi então que a explosão ecoou do andar de cima. Estilhaços de vidro voaram como flocos de neve, e o pânico tomou conta da sala. Rafael e Isabela se jogaram ao chão, proteção instintiva. O som ensurdecedor fez o coração dele disparar. Rafael! Gritou sobre o barulho. Ele olhou para ela, tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. O olhar dela, cheio de medo, o atingiu como uma flecha. Quando tudo começou a se acalmar, o caos tinha se transformado em uma confusão quase surreal. Em meio à fumaça e gritos, Rafael viu sua mãe. Ela havia mudado. Aqueles olhos que ele conhecia pareciam agora cheios de segredos obscuros. Você precisa saber da verdade, meu filho, ela disse, suas palavras cortadas pela ansiedade no ar. Mas antes que pudesse continuar, um novo grupo de homens entrou no salão, e um deles, com uma máscara, apontou uma arma diretamente para ela. Você não deveria ter voltado, Ana, ele rosnou, sua voz grave e cheia de desprezo. Não, não pode ser, Rafael sussurrou, a verdade o atingindo como um golpe. Ana? Aquela era sua mãe? Ele tinha crescido ouvindo o nome Maria, o nome a que se referiam em casa. Um nó se formou em sua garganta, e o mundo ao seu redor começou a girar descontroladamente novamente. O que você quer dizer com Ana? Ele conseguiu perguntar, a própria voz soando distante. Não, Rafael, deixa eu explicar. Ela começou, mas a arma do homem cortou seu argumento. Silêncio. A mulher que você achou que conhecia nunca foi quem você pensou. O homem gritou. A herança de poder, a verdade da seita, tudo está entrelaçado com você. Rafael ficou em choque, membros pesados, palavras emaranhadas na mente. Isso não pode ser verdade. Você estava apenas tentando nos proteger. Protegê-lo? Ou protegendo você da verdade que você nunca foi realmente uma vítima? O homem zombou, girando na direção dele. Você pertence a nós. É mais do que apenas herança financeira. É legado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas de maneira que nunca imaginou, revelando um padrão de traição. Ele não sabia mais em quem confiar. O que era real? E, quando sua mãe deu um passo à frente, os olhares se cruzaram. Você não entende, Rafael. Essas pessoas, esses homens, eles não são apenas criminosos. Eles são a sua família. E isso, a luta, tudo isso é seu legado. Ele sentiu o corpo tremer e sentir uma vertigem, a verdade que parecia condená-lo. O passado, o presente, tudo se fundia em uma linha embaçada. Não, não é possível. E quando ele olhou de volta para Isabela, algo mudou. Nas entrelinhas do medo dela, havia uma determinação, uma conexão que poderia salvar ou arruinar tudo. Vamos juntos desvendar isso, Rafael. Não desista de nós. Mas enquanto a adrenalina pulsava e o caos aumentava, uma explosão de emoções o dominou. O que mais Maria, ou Ana, ou como quer que fosse, tinha escondido? A festa se transformava em um campo de batalha e o futuro estava mais nebuloso. Ele teve certeza de uma coisa.
todas as respostas estavam naquela sala, entre os gritos de pânico e a fumaça que encobria a verdade. Com uma última olhada para a mãe, ele se questionou até que ponto ele estava disposto a ir para descobrir quem realmente era. Os olhares dele se encontraram em um momento de confiança silenciosa, e alguma coisa profundamente intrincada parecia ligar o passado ao presente. Mas qual seria o preço para desvendá-lo? Rafael estava no centro do caos. O som da festa se transformou em gritos. Os rostos que antes eram conhecidos agora se tornavam estranhos no meio da confusão. A revelação de sua mãe viva e com segredos sombrios pairava no ar como um peso insuportável. Isabela, ao seu lado, segurava sua mão com força. A coragem dela lhe dando um pouco de ânimo em meio à desolação. Precisamos sair daqui. Rafael, você precisa entender. Ela começou, mas um dos homens a interrompeu. Chega de jogos. Se você não se alinha com a verdade, todos nós estaremos perdidos. Ele apontou a arma para ela, e isso fez o coração de Rafael disparar como nunca. No calor da confusão, ele sentiu o instinto lutar contra a razão. O que sua mãe pretendeu? O que significava tudo isso? A vida que ele achava que tinha agora soava como uma farsa, e as paredes que construíram juntos pareciam ruir. Eram feitos de esperanças quebradas, mas ainda assim juntos. Então, abruptamente, uma explosão de luz ofuscou o salão. Os homens de máscara pararam, e a atenção se voltou para a entrada, onde um grupo tinha arrombado a porta. Eram aliados inesperados, vindos para resgatar não apenas Rafael, mas todos que estavam no meio da briga. A confusão se intensificou quando os novos chegaram, a batalha se formando em um turbilhão de movimentos. Rafael puxou Isabela em direção à saída, sentindo a pressão dos olhares fortes e ameaçadores ao seu redor. Agora não é hora de hesitar. A voz de sua mãe cortou o ar com clareza. Rafael, confie em mim. Vá até a porta dos fundos. Sem pensar duas vezes, ele seguiu o conselho, puxando Isabela na direção oposta ao tumulto. Corpos se chocavam e o barulho das armas ecoava por toda parte. Não havia tempo para pensar ou duvidar. Apenas correr. Finalmente chegando à saída, a luz do luar bateu em suas faces, como um bálsamo restaurador. Eles respiraram fundo enquanto olhavam para trás. O salão era agora um caos, mas eles estavam livres por enquanto. O futuro externo era tão incerto quanto o que deixaram para trás. E agora, Rafael? Isabela perguntou, a voz dela crescendo quente e pesada. O que eles iriam fazer? A verdade ainda os esperava nas sombras, mas o principal era que eram livres. Eu não sei, mas podemos começar de novo. Rafael respondeu, olhando para ela. Sabia que o caminho ia ser difícil e os segredos da vida deles ainda estavam à espreita. Mas enquanto eles se afastavam da cena, um sentimento de esperança começava a surgir. O labirinto de mentiras não seria seu lar. A jornada para descobrir quem realmente eram só estava começando. E com Isabela ao seu lado, ele se sentiu mais forte do que nunca. No fundo do coração, Rafael sabia que libertar-se do passado exigiria coragem. Coragem para enfrentar a verdade, para encarar os nossos medos e para amar novamente. Ele olhou para Isabela e um sorriso hesitante floresceu. Vamos juntos nessa. E antes que você se perca em outras histórias, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer ainda mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Quero saber o que você acha que vai acontecer a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos
que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Este